Fala, meus queridos, vamos falar um pouquinho aqui agora sobre concreto protendido, né? Algumas características do concreto protendido. Vamos começar com o que seria, o que é o concreto protendido, né? Onde nós utilizamos barras, armaduras previamente alongadas, armadura ativa, que são alongadas por dispositivos especiais de proteção, e a finalidade é, em condições de serviço, limitar, impedir fissuração e deslocamentos da estrutura, bem como propiciar o melhor aproveitamento dos aços de alta resistência no estado limite último. Então a proteção ela surgiu como um mecanismo, a princípio, para resolver estado limite de serviço. Assim, eu consigo introduzir forças de proteção, que é o principal artifício do concreto protendido, é introduzir forças de proteção na peça, forças de compressão, que fazem com que as áreas tracionadas do meu concreto sejam reduzidas. Na flexão, eu geralmente tenho área comprimida e área tracionada. Quando eu associo à flexão uma força de compressão, eu gero ali, eu crio maior área, maior superfície comprimida na seção transversal. Consequentemente, eu aproveito melhor o meu concreto e, como um dos benefícios, né, reduzo o comprimento, reduzo as flechas, né, as deformações, os deslocamentos, reduzo ou impeço a fissuração do nosso concreto. Quais são as vantagens, então? Melhor aproveitamento do concreto comprimido, afinal de contas, eu tenho mais concreto comprimido. Consigo utilizar esse concreto, já que na tração ele é desprezado no estado limite último. Consigo ter estruturas mais esbeltas e maiores vãos, já que eu reduzo, aí eu limito deslocamentos e fissurações. Reduzo fissuração, aumento a durabilidade, uma vez que concreto com menos fissuração tem menor poder agressivo, né, do meio com o aço. Reduzo flechas. Principal objetivo ali e vantagens do concreto protendido. Desvantagem: mão de obra especializada, equipamento especializado, controle de qualidade rigoroso, que eu preciso ter uma carga, muitas vezes excêntrica e com um valor e localização precisa de aplicação, né? Aço, muito mais resistente que os aços convencionais do concreto armado, são os aços CP, né? Cordoalhas, 3, 7 fios, são mais caros, porque tem resistência também muito maior. Preciso de dispositivo de ancoragem dessas barras, que são muitas vezes patenteados, e nós temos um risco de corrosão sob tensão, que ocorre principalmente nas barras de armadura ativa, né? Já que essas barras são protendidas, estão sob tração constante e, consequentemente, imprimindo compressão no nosso concreto. Elas são tracionadas antes ou depois da concretagem, para que, quando liberadas, quando ancoradas, promovam no nosso concreto, nas nossas peças de concreto, forças de compressão. Alguns termos que são bastante comuns quando se fala de concreto protendido. O deslizamento, que é o movimento não previsto ou não desejado entre a armadura e a sua ancoragem. A gente tem um deslizamento. Quando ela desliza da ancoragem, essa armadura vai perder um pouco da tensão que eu a submeti. Isso para nós é ruim, a gente vai ver nas perdas. Ancoragem, a gente tem a ancoragem ativa, por onde eu promovo o tensionamento, por onde eu coloco meu macaco hidráulico, e que, de fato, traciona a peça, que introduz tensão de tração na barra e, consequentemente, quando encunhada, devolve em forma de compressão no concreto. A ancoragem ativa, a ancoragem passiva, é aquela que está embutida no concreto, fixa a uma extremidade de um cabo. Tá aqui, ó, passiva. E a ancoragem morta, que é aquela imersa no concreto, que a gente não tem acesso. Na passiva, a gente tem acesso, ela é fixada ali à extremidade de um cabo, mas não é por ela que nós promovemos a proteção, né? É pela armadura ativa que a gente faz o tensionamento. E a fretagem, que é a armadura frouxa. Quando a gente fala armadura frouxa, é que ela não sofre pré-tensão, ela não é tensionada previamente, destinada a resistir às tensões locais de tração no concreto, transmitida pela ancoragem ativa e morta. Quando a gente faz essa armadura de fretagem aqui, é uma armadura frouxa, numa espécie de uma mola, que fica próximo aos pontos de ancoragem
das armaduras ativas no bloco de concreto. Esses pontos geralmente são pontos onde a tensão no concreto acaba sendo muito alta. E o concreto tende a fissurar, né, porque ele não aguenta essa grande tensão no encunhamento ali, logo na parte de transferência de esforços da barra para o concreto. Para isso, nós desejamos obter o que a gente chama de efeito do concreto confinado. Ele, quando confinado, o concreto tende a ter maior resistência à tração e à compressão. Então esse confinamento é feito por uma armadura frouxa, que é a armadura de fretagem, também uma coisa importante aqui do concreto protendido. E aí, nós temos alguns tipos que a NBR 6118 traz de concreto protendido, que é concreto protendido com aderência inicial, onde a armadura ela é tracionada numa pista antes do concreto. Então ela é tracionada e ancorada em dispositivos mecânicos aqui na lateral antes do concreto. Logo depois eu realizo a concretagem. E aí, quando eu libero essas peças aqui, eu vou ter uma ancoragem somente por aderência. Veja que a barra, ela vai ter uma aderência, lógico, aderência por adesão química, aderência por atrito e aderência mecânica, se a barra tiver nervuras, né, reentrâncias. Mas aqui, no concreto protendido com aderência inicial, eu não preciso realizar um encunhamento. O encunhamento é feito na pista de proteção, logo aqui. Então a gente tem uma armadura pré-tracionada. Ela é tracionada antes do lançamento do concreto. E aí depois vem o lançamento do concreto. Ocorre muito nas fábricas de pré-moldado. Elas são ancoradas, aliás, tracionadas, ancoradas, depois eu concreto, tá aqui as pistas de concretagem, depois simplesmente secciono as peças e eu tenho uma estrutura onde a proteção depende da aderência entre contato, entre concreto e aço, pura e simplesmente. Agora nós temos a concreto protendido com aderência posterior. Essa, antes da concretagem, eu simplesmente passo os meus cabos pela estrutura. E aí então promovo a concretagem. Depois de concretada, eu vou com o meu macaco hidráulico ali na ponta e promovo o quê? O tracionamento, o tensionamento das nossas barras, o pós-tensionamento, né? Porque ela está sendo tracionada depois que o concreto já endureceu. Então, depois de concretado, traciono essas barras com o meu macaco hidráulico, aplico a proteção e injeto dentro dessa bainha uma nata de cimento para ajudar ali na aderência desses concretos tracionados. E além disso, faço também o encunhamento. Mas a ancoragem aqui é por aderência também, assim como na outra que a gente falou com aderência inicial. Só que lá a proteção ocorria antes da concretagem. Aqui a proteção ocorre depois da concretagem. Via de regra, a nata de cimento aqui já deveria ser suficiente, podendo haver ou não esse encunhamento aqui na ponta, com aderência posterior. Agora, sem aderência, nós estamos falando de aderência aqui, concreto, aço. Falando de aderência, concreto, aço. Esse último aqui, sem aderência, é onde eu não tenho a concretagem, seja com concreto convencional ou seja com nata de cimento, e a transmissão do esforço se dá única e exclusivamente através de pontos localizados de ligação, que são pontos geralmente nas extremidades da peça. Então aqui o que acontece? Eu tenho uma cordoalha que vai ser passada e ela é engraxada, e logo depois que eu promovo o tracionamento, eu não jogo a nata que vai promover a aderência concreto-aço. Eu simplesmente faço uma aderência mecânica aqui no encunhamento da extremidade. Tanto é que essa cordoalha, ela é revestida por graxa. Então, dentro dessa cordoalha, a gente tem a cordoalha engraxada ali dentro, né? Exatamente porque não há dependência da aderência química, da aderência mecânica ou da aderência física, né? Por mecânica, por adesão e por atrito. Nós não temos essa dependência desse tipo de aderência que existe entre armadura e concreto. Inclusive, essas sem aderência podem ser externas, onde eu uso muito em reforço de estruturas,
pontes, viadutos, depois que está com bastante problema de flecha, fissuração, eu coloco cordoalhas externas com desviadores. Esses desviadores servem para guiar o cabo, que vai ser depois tracionado e ancorado externamente. Veja que aqui não há nenhuma aderência a concreto-aço. Há simplesmente introdução de esforços através de dispositivos que garantem que a força de proteção seja transmitida ao concreto, mas não há aderência entre concreto e aço. Veja que é isso que acontece nesses casos aqui, onde foi feito lateralmente, depois só colocou o quê? Um cobrimento aqui para não oxidar as peças, né? Mas não é ele que garante o cobrimento. Que garante a aderência, desculpa. Então nós temos com aderência inicial, aderência concreto e aço antes da concretagem, aderência posterior, aderência concreto e aço após concretagem e endurecimento, e essa aderência posterior é garantida pela injeção de nata de cimento na bainha, e sem aderência, onde nós temos ali ligação por pontos localizados. E cada um desses tipos vai ter terão perdas, né, no concreto protendido. Porque as perdas de proteção elas são muito importantes e são de cálculo não muito simples. Acontece que as questões de concurso não vão te pedir qual é o cálculo da perda de proteção em função do encunhamento da armadura, ou em função da relaxação do aço, ou em função da retração do concreto, da fluência. Geralmente não vai te pedir isso, mas exige que você entenda na maioria das vezes, quais são os tipos de perda em cada um dos sistemas do concreto pré-moldado, né? E aí a gente tem que o projeto deve prever as perdas de proteção, perdas de força de proteção em relação ao valor inicial. Então eu introduzo uma força de proteção, mas acontece que dali a algum tempo, essa força não será a mesma. E esse tempo pode ser imediato, quando a gente tem aqui perdas, né, ocorridas antes da transferência da proteção ao concreto, que são as perdas iniciais na pré-tração, perdas durante a transferência, que são as perdas imediatas, e perdas ao longo do tempo. São 3 tipos de perda. Perda inicial, perda que acontece antes da transferência de esforço. Isso só vai acontecer na pré-tração, que é o único local onde nós temos o tracionamento da barra antes da concretagem. Então, perdas iniciais são perdas que são anteriores às perdas imediatas. Elas ocorrem ainda onde nem existe concreto. Antes da transferência, na verdade, né? Antes da transferência da proteção ao concreto. E o que são essas perdas? Atrito em pontos de desvio na armadura, se ela tiver formato poligonal, então o atrito reduz também a força que será transmitida ao concreto. Escorregamento dos fios na hora de ancorar as nossas barras, lá naqueles dispositivos, como por exemplo nas pistas de proteção, naquele escorregamento de fios na ancoragem. Relaxação inicial da armadura até a sua liberação. Então eu traciono a armadura, faço lá dentro da pista de proteção, tracionei ela. Só que ela fica ali até a hora que eu for concretar. Dentro desse período, nós podemos ter uma relaxação, que é o quê? Uma perda de tensão sobre deformação constante. Eu alonguei, deixei lá. Só que aquela barra ela vai se acomodando, os cristais do aço vão se reorganizando de modo que, na hora que eu libero a proteção, na verdade eu não tinha mais aquele esforço todo que eu introduzi inicialmente. Então é uma perda que deve ser considerada. E a retração também inicial do concreto. O concreto tem uma certa retração, portanto, eu perco ali, antes de liberar os dispositivos de ancoragem, para soltar as peças, para tirar as peças, esse concreto ele já teve uma retração inicial, consequentemente, eu vou ter ali uma perda da carga efetiva, da proteção efetiva que eu inicialmente coloquei nas barras. Isso na proteção, nas perdas iniciais, antes da transferência de esforço. E nas imediatas, na hora que eu libero agora, que eu vou transferir carga da barra de aço para o concreto. Então existem outras perdas, que são durante a transferência de proteção ao concreto. Daí depende, né? Se for na pré-tração, que é o sistema que a gente estava mencionando anteriormente, essa perda imediata vai decorrer o quê? Do encurtamento do elemento estrutural no regime elástico. Então, soltei os cabos, imediatamente, na hora de transferir força, minha peça vai dar uma encurtada. Por quê? Porque ela sofre com os esforços de compressão. Esse encurtamento, consequentemente, faz o quê? Encurta também a minha barra de aço. Se ela encurtou, se eu penso numa relação de
tensão proporcional à deformação, se ela deformou menos, ou seja, ela encurtou agora, eu tinha dado uma grande deformação nela, eu tinha introduzido uma grande tensão, uma grande força. Se ela encurtou, ela está ali com menos força para ser transferida para o meu concreto. Agora, isso na pré-tração, né? Porque ela já sofreu perdas iniciais lá na pista de concretagem, e agora perda imediata, na hora que eu solto os vínculos externos da pré-tração. E na pós-tração, que eu passei a cordoalha, concretei, agora que eu vou tracionar minha barra, introduzir proteção e injetar nata de cimento. Eu tenho agora perdas imediatas de que forma? Encurtamento imediato do concreto, quando eu libero, eu vou ter esse encurtamento imediato, vou ter perda por atrito entre a armadura e as bainhas do concreto, então ali eu tenho as bainhas, né, que foram preenchidas com nata de cimento, e vou ter ali uma perda entre a armadura e bainha ou armadura e concreto. Umas perdas pelo próprio atrito. Além disso, das perdas por atrito entre a armadura e as bainhas ou o concreto, o deslizamento da armadura junto à ancoragem e a acomodação da ancoragem. Veja que aqui eu falei que eu tenho aderência posterior, porque eu jogo essa nata, mas eu ainda tenho vínculos, eu tenho dispositivos, cunhas, que ancoram também na extremidade. Não é só na extremidade, mas também na extremidade. E na hora que essas cunhas, elas, de fato, entram em ação, elas se deformam um pouco, elas dão uma movimentadazinha, né? Eu nunca consigo chegar com a cunha no local exato. Isso também gera perda imediata. Na hora que eu libero a ancoragem, ela entra para dentro do concreto e já causa ali uma perda, uma sensível perda de alongamento, né, de proteção que eu dei inicialmente daquele cabo com o meu macaco. Então eu tenho um macaco hidráulico, eu introduzo uma proteção que eu quero. Só que na verdade, se eu introduzir o que eu quero, no final das contas eu vou ter muito menos do que eu quero. Então eu tenho sempre que calcular qual é a força de proteção que vai ser dosada pelo macaco hidráulico, para que depois que ocorram as perdas inicial, se for o caso, ou imediata, eu chegue no valor que eu desejo, né? E agora as perdas progressivas, aí essa sim ocorre ao longo do tempo, eu consigo projetá-las, mas não ocorre imediatamente na hora que eu transfiro os esforços. Essas perdas progressivas ao longo do tempo, dependendo do prazo que eu tenho, eu consigo calcular para tantos dias, para tantos anos, né, na verdade, e aí elas vão depender de quê? Basicamente de três coisas. Retração do concreto, que o concreto ele vai sofrer ali com a retração, um processo de redução de volume, quando a gente tem a perda de água, a exsudação de água. A fluência do concreto, porque a gente sabe que o concreto ele sofre deformações gradual sobre a ação de uma cargazinha constante, então fica aquela carga constante ali, o concreto vai simplesmente encurtando. Cada vez que ele encurta, que ele sofre um processo de fluência devido à carga de proteção, a minha cordoalha que foi inicialmente tensionada acaba ficando mais frouxa, ficando menos tensionada, consequentemente introduzindo menos força de proteção. E a relaxação do aço, que é o próprio fato de perder tensão quando se mantém uma cordoalha, uma barra de aço, sob deformação constante. Então eu deformo e travo aquela deformação. Ela vai perdendo aos poucos, pela reorganização dos cristais do aço, perde um pouco de tensão. Maravilha? Então, para finalizar, vamos só responder algumas questões aqui sobre esse assunto. Primeiro, diz o seguinte, da CESP-CEBRASP, de acordo com a norma da BNT, a relaxação do aço de proteção é um dos fatores de perda imediata da força de proteção na pós-tração de uma viga de concreto. Falso. Se eu estou falando que eu vou ter tração depois, a relaxação ela ocorre ou antes, quando eu tenho relaxação do aço lá na pista de proteção com as perdas iniciais, traciono o aço antes de concretar lá na pista, ele já, dependendo do tempo que eu demoro para concretar, 2 dias, 3 dias, 7 dias, ele já vai ter sofrido uma relaxação, o aço. Ou perdas progressivas ao longo do tempo, que são as perdas que a gente disse que a gente consegue calcular ali para dias, anos e tudo mais. Mas no caso da imediata, nós não temos esse problema de relaxação do aço. A imediata ocorre exatamente na transferência de esforço. Na hora que eu soltei a ancoragem ou os vínculos, na hora de transferir força para o concreto. E aí não tem nem tempo de ter a relaxação, que é um fenômeno que depende de tempo.
Então, perdas imediatas, só para revisar, são na pré-tração, encurtamento do elemento estrutural. Na pós-tração, encurtamento imediato, perda de atrito e deslizamento da armadura junto à ancoragem e a própria acomodação desta ancoragem. De acordo com a 6118, o projeto de estruturas em concreto protendido deve prever as perdas da força de proteção em relação ao valor inicial aplicado pelo aparelho tensor. Sei disso, já falei sobre isso. Nos elementos estruturais com pós-tração, ou seja, tração após concretagem, as perdas devidas ao atrito entre as armaduras e as bainhas ou armaduras e o concreto são classificadas como perdas imediatas. Nós vimos aqui, na pós-tração, o encurtamento imediato do concreto, ou perdas por atrito entre armadura e bainhas, ou atrito entre armadura e concreto. Além disso, o deslizamento das armaduras junto à ancoragem e a acomodação da ancoragem são perdas imediatas que ocorrem durante a transferência de proteção do aço para o concreto. Na execução da proteção em concreto protendido com aderência posterior, a armadura passiva, frouxa, destinada a resistir às tensões locais de tração no concreto, transmitidos pela ancoragem, denomina-se fretagem, como a gente bem viu na aula teórica. Essa armadura aqui que geralmente tem um formato de helicoidal, ali de mola de caminhão. De acordo com a 6118, os elementos que constituem concreto protendido são aqueles nos quais parte das armaduras é previamente alongada por equipamentos especiais de proteção com finalidade de, em condições de serviço, impedir ou limitar fissuração e deslocamentos da estrutura. Sobre o concreto protendido, sob o enfoque da 6118, suas propriedades e elementos característicos, é correto afirmar que, o que é correto afirmar? As perdas imediatas nos casos de pós-tração, tracionamento após concretagem, são encurtamento imediato do concreto, perdas por atrito, perdas por deslizamento da armadura. Exatamente isso, encurtamento imediato, perda por atrito, perda por deslizamento da armadura de ancoragem. Vamos ver. O traçado da armadura de proteção deve ser único, ou seja, totalmente retilíneo ou totalmente curvilíneo. Não, a gente pode ter traçado misto, traçado com retas e traçado poligonal, digamos assim, né? Mas não precisa ser sempre curvo nem sempre reto. Posso ter o traçado mais conveniente para determinada viga. As bainhas para o caso de proteção interna com armadura aderente deve ser de material plástico, resistente à intempérie. Para o caso de proteção interna, as bainhas devem ser de material metálico. Por último, aqui um assunto pouquíssimo visto. Para que uma faixa de laje seja tratada como região protegida na direção considerada, o espaçamento entre cordoalhas, cabos ou feixes de cabos deve ser de no máximo 8H, que na verdade são 6H, 6 vezes a altura da viga, não excedendo 120 centímetros. Pouquíssimo habitual, nem passei isso para vocês. Lembrando aqui, somente da letra A já era possível resolver a questão. Questão de conta agora, para finalizar as últimas duas questões dessa aula. Uma viga bem apoiada com 48 metros de comprimento será protendida por meio de um cabo de proteção do tipo CP190RB, cuja trajetória é mostrada na figura. Veja que nós temos aqui uma trajetória poligonal, talvez, ou uma curvatura aí, padrão, sei lá. Mas vamos lá. Cuja trajetória é mostrada na figura. Os trechos A, B e D são parabólicos e o trecho BD retilíneo. Ah, tá. AB parabólico, BD retilíneo. Maravilha. A viga será executada por meio de técnica de pós-tração, ou seja, tracionamento, proteção após concretagem da peça, com ancoragem ativa. Então tem aqui uma ancoragem ativa e uma ancoragem ativa do lado de cá. Geralmente a gente poderia ter uma ancoragem passiva do lado de cá, ou uma ancoragem morta. Mas aqui ele falou que é ativa dos dois lados. Então vai ter força introduzida aqui para o macaco hidráulico e força introduzida aqui. São dos dois lados. Sendo a tensão inicial de proteção nos cabos da extremidade da viga igual a 1420 MPa. Então vou introduzir aqui 1420 MPa na extremidade do cabo. Devido a perdas por atrito e por ancoragem da armadura, a tensão no cabo nos pontos B e D
é reduzida para 1.310. Então veja, tem atrito e tudo mais, nesse ponto aqui eu vou ter 1.310 MPa, ao invés de 1.420. E no ponto C, também vou ter reduzido agora para 1.295 MPa. Veja que a tensão, aqui eu fiz na tensão que vai ser introduzida, né? A força não é essa, estamos falando de tensão e não de força, mas deu para entender que a tensão ela varia à medida que eu vou tendo perdas por atrito. Sabendo que o modo de elasticidade do cabo vale 19.500 MPa, desculpa, 195.000 MPa, o alongamento teórico do cabo no ato da proteção em cada extremidade vale. Veja que nós temos 48 metros, vamos ter 2 macacos hidráulicos introduzindo proteção dos dois lados. Então, eu preciso ter um alongamento dos dois lados. E aí, você poderia errar essa questão calculando o alongamento total. Na verdade, eu tenho o alongamento total, que é 2 vezes o alongamento de cada um dos lados. Então, eu não posso considerar 48 metros de comprimento. Tenho que considerar metade da viga, 24 metros de comprimento. E aqui agora eu vou ver qual é o alongamento em cada um desses trechos para que as tensões sejam essas que foram dadas. Como a gente tem valores de início e fim dos trechos, a gente pega a média entre essas tensões. Se aqui é 1.420, aqui é 1.310, eu pego a média. Se aqui é 1.310 e aqui 1.295, eu pego a média. Então, essa primeira média vale para esse trecho, a segunda média para esse outro trecho. Bom, qual é a deformação específica em cada um dos trechos? Se tensão é módulo de elasticidade vezes deformação, deformação em AB é a tensão em AB dividido pelo EP. Então, a deformação específica no primeiro trecho, 7 vezes 10 a menos 3. Milímetro por milímetro, ou metro por metro, ou, na verdade, nenhuma unidade também poderia escrever assim dessa forma, já que a deformação específica é adimensional. O mesmo vale para εBC. Pego a tensão, divido pelo modo de elasticidade do concreto protendido, acho uma deformação específica. Se eu tenho deformação específica, agora eu quero saber qual é o alongamento. É só multiplicar a deformação específica pelo comprimento do trecho. Ora, aqui no primeiro trecho entre A e B, eu tenho 7 10 a menos 3 vezes 1.500, que é aproximadamente o comprimento, né, deste cabo, embora ele seja aqui, não seja um traçado retilíneo, 10,5 centímetros. E o alongamento de B e C é εBC vezes o comprimento de BC, que é de 900 centímetros. Esse sim é retilíneo, 6,03. O total, então, de alongamento em cada um dos lados, quanto que eu preciso alongar para ter esses esforços de proteção aí? 16,53 centímetros ou 16,5 em cada um dos lados. Por isso o gabarito letra D. E por último, uma questão que envolve talvez muito mais resistência dos materiais do que propriamente dito concreto protendido. Mas acho que você não vê nenhuma questão assim, quando você se depara por uma questão, talvez você não saiba resolver. Então aí, nesses casos aqui, quando você vir, você vai ver que é um problema de resistência dos materiais, mas numa ótica de concreto protendido. Olha o seguinte, a questão diz o seguinte: seção transversal de uma viga biapoiada de concreto protendido está com 8 metros de vão e seção transversal de 30 por 1 metro, representada na figura. A viga está submetida a uma carga uniformemente distribuída de 40 kN por metro, incluindo seu peso próprio. E a proteção deve ser aplicada com uma excentricidade de 30 centímetros em relação ao CG, o centro de gravidade, em toda a extensão da viga. Se for aplicada uma força de 900 kN, então aqui uma força de proteção, e olha só, proteção com S, até onde eu sei, VUNESP, a tensão nas fibras inferiores da viga será igual a... Então ele quer saber, dados os problemas, qual é a tensão na fibra superior, da fibra inferior. Resistência dos materiais por IN. Por quê? Porque quero saber o problema, qual é a tensão aqui. Eu tenho um caso de flexão composta, ou de flexocompressão, que eu tenho compressão com flexão. Tudo bem. Nesses casos, eu posso utilizar aqui a expressão genérica para o cálculo da tensão. Primeiro, mais ou menos P sobre A, que essa daqui é o que nós chamamos de tensão normal, né? Devido ao esforço axial. E aqui
esses dois últimos termos são a tensão devido ao momento fletor gerado. Então, tensão na flexão. Só que esse primeiro momento aqui é um momento especial, que ele é um momento não decorrente do carregamento ao longo da viga, e sim decorrente da excentricidade. Se eu tenho uma força excêntrica, quando eu levo ela para o centro de gravidade, vai uma força e vai um momento, né? Um sistema binário. Portanto, o que eu preciso entender para resolver a questão nada mais é do que qual sinal adotar para essas questões. Veja, o nosso momento máximo é QL ao quadrado sobre 8, que é 40 vezes 8 ao quadrado sobre 8, ou seja, 320 kNm. Esse é o momento máximo da minha viga. Se eu quero saber se for aplicada uma força de proteção, a tensão nas fibras inferiores da viga será igual a... Ele não mencionou o local, mas entende-se que seja o ponto de momento máximo, tá? Ela deveria ter falado em qual seção da viga, no meio do vão? Ela deveria ter falado no meio do vão. Mas considerando, e foi o que ela fez, considerou o meio do vão, o momento máximo é esse. Qual que é a tensão inferior aqui, na linha inferior, onde o momento é máximo? Bom, eu sei que a força de compressão tem sinal negativo, porque ela comprime o centro geométrico da figura e, consequentemente, comprime a borda inferior. A excentricidade gera um momento nesse sentido, que é um momento negativo. Traciona em cima, comprime embaixo. Portanto, a excentricidade da força P também gera na linha inferior um momento negativo. Já o momento máximo de carregamento, M sobre W, que é o momento na flexão, ele gera um momento positivo, que é o momento que é L ao quadrado sobre 8 no meio do vão. Portanto, sinal positivo para ele. Agora é só entrar com as informações. Inclusive, a colinha do professor na hora de montar a questão está até aqui ainda, para vocês verem, né? Área, 0,30 vezes 1, que é a área da seção transversal, 0,30 metros quadrados. O módulo de resistência, né? Que a gente chama, módulo resistente, é a inércia sobre I, porque se a gente lembrar aqui, tensão na flexão é o quê? M, Y sobre I. Se eu quero saber lá na linha inferior, Y inferior, que é a distância do CG até o bordo inferior. Quando a gente pega uma seção retangular, eu posso chamar esse cara aqui todinho de 1 sobre W. E aí posso escrever M sobre W assim. E esse W para seções retangulares é BH ao quadrado sobre 6 ou 0,05 metro quadrado. Resumindo, para finalizar, é só fazer a superposição de efeitos. O efeito da compressão centrada, o efeito do momento causado pela excentricidade e o efeito do momento causado pelo carregamento distribuído. Consequentemente, fazendo a substituição, eu vejo que só a força de compressão, se fosse centrada, me daria uma compressão de 3 MPa em toda a seção. Já, considerando o momento causado pela excentricidade, eu tenho no bordo inferior uma tensão de compressão de 5,4. E o momento máximo me dá uma tensão no bordo inferior de tração de 6,4. Consequentemente, a tensão inferior ela é de menos 2 MPa de compressão. Veja, eu tenho, se eu estivesse só o carregamento, uma viga biapoiada com carregamento distribuído, sempre o bordo inferior está tracionado. Eu tenho, como é que é o diagrama? Tenho aqui um carregamento distribuído. Se eu pegar o diagrama de cortante, o deck é assim. Se eu pegar o diagrama de momento fletor, eu vejo que ele é assim, 0 nas extremidades, momento máximo aqui, que é QL ao quadrado sobre 8. Veja, o momento máximo me daria uma tensão sigma máximo de tração no bordo inferior, igual ao quê? Momento máximo vezes sobre W ou Y da cota inferior, dividido por inércia. Ou seja, se Y vai entrar em módulo, né, então vai ser metade da altura, a inércia a gente vai calcular o valor positivo, e esse momento vai ser QL ao quadrado sobre 8. Então vai ter sempre tração ali embaixo.
Com a compressão excêntrica ainda, jogou um pouco para baixo, o que que fez? Fez com que o bordo mais tracionado, digamos assim, ainda esteja comprimido. Ou seja, no meio do vão, o ponto que estaria mais comprimido da viga, o ponto que estaria mais tracionado da viga, se tivesse carregamento distribuído, passa a estar comprimido com 2 MPa de compressão. Ou seja, chance de fissuração, se está comprimido, não, só se for por retração, mas por esforço de fissuração, então ele limita a fissuração, limita a abertura de fissura e, consequentemente, limita a flecha que essa viga vai ter. Por quê? Porque essa proteção excêntrica, ela vai meio que, em tese, gerar uma contraflecha, ou seja, uma deformação ao contrário da deformação habitual da peça carregada aí com os 40 kNm e também com seu peso próprio aqui, a questão não considerou. É muito mais uma questão de resistência dos materiais, mas é bom dar uma olhada de resistência dos materiais sob a ótica de concreto protendido. Espero que tenham gostado e principalmente aprendido para resolver questões como essa. Um grande abraço, sem vacilar, bora estudar!